bem-vindos e vindas. Nós temos uma pequena solenidade de abertura e previmos a manifestação de boas-vindas da magnífica reitora da nossa universidade, a professora Márcia Sardá Espíndola. Em seguida, também vamos ouvir o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, professor Oclinger Mantovanelli. Na sequência, vamos ouvir também muito brevemente a coordenadora do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, que abriga este evento aqui na nossa universidade. E, por fim, nós vamos ouvir o professor Sérgio Gonzalez Lopes, que é o secretário-geral da Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território. E aí, depois eu vou fazer as entradas mais tranquilas. Então, sem muita delonga, desejando que todos tenhamos um bom início de evento, eu gostaria de perguntar se a magnífica reitora poderia assumir a palavra agora. Ainda não? Professora Márcia estaria em condições de se pronunciar? Bom dia. Tudo bem? Olá, Norma, bom dia. Que alegria vê-lo. A professora Márcia está em condições de se pronunciar agora? Não. Eu vou, então, tomar a liberdade de passar a palavra para o professor Oclinger Mantovanelli Júnior, nosso pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura. Ele estaria em condições de se pronunciar, professor Oclinger? Bom dia a todos, buenos dias. Um prazer estar com vocês nesse momento tão importante para todos nós. A professora Márcia já vai se pronunciar, ela está com um ajuste técnico nesse momento, mas em breve vai estar fazendo a sua fala para nós também. E especialmente para a Universidade Regional de Blumenau, é um momento muito importante, não somente por poder abrigar esse evento tão significativo para todos nós, né, onde estamos congregando aqui os pesquisadores que trabalham com a temática da globalização e território em nível de Iberoamérica, mas num momento em que o nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento regional alcança o seu 20º aniversário de existência, e sabedores que somos, a professora Cristiane Mansur deverá fazer uma pequena fala a respeito disso, sabedores que somos que alcançamos esse tempo de existência graças à Irmandade com tantas pessoas importantes como os que estão aqui presentes nesse evento de hoje. Então eu queria deixar um caloroso abraço, dizer que muito nos honra, novamente reafirmando, né, a realização desse evento, e desejar a todos e todas que seja um evento muito especial e que em breve possamos superar essa fase que nos abate a todos em nível planetário de pandemia, desejando também a todos vocês muita saúde, né, e muita paz no âmbito familiar de todos nós. Graças e muito obrigado.
A professora Márcia estaria em condições de se pronunciar. Enquanto isso, já vou agradecendo as palavras do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Vocês me ouvem agora? Nos ouvimos, sim. Professora Márcia, bom dia. A palavra é sua. Peço desculpas pelo problema técnico. Agora estou no celular porque não sei por que não funcionou o microfone aqui do... Acontece, né? Nesses momentos. Gostaria, então, de agradecer pelo convite, né, de estar com vocês hoje. Deixa eu posicionar aqui para... Agradecer de estar com vocês hoje, representando a FURB. Gostaria de cumprimentar o professor Sérgio Gonçalves Lopes, né, pela Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território, professor Clélio Campolina Diniz, que hoje é o nosso palestrante. Cumprimento a professora, minha colega, a professora Cristiane Mansur de Moraes, coordenadora do PPGDR, o professor Ivo Tais, como organizador, né, e sempre será o nosso professor aqui da FURB. Cumprimento o nosso pró-reitor, que já se pronunciou, de pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura, professor Oclinger Mantovonelli. Em seu nome, cumprimento todos os professores do PPGDR, esse importante programa da nossa universidade, e demais organizadores também deste evento. Cumprimento os demais participantes, pesquisadores, extensionistas, e observando as salas temáticas deste evento, eu fiquei pensando, cada um destes temas daria um grande seminário de debate, né? Desigualdade social, território, processos urbanos, reestruturação econômica e social, crise na produção de alimentos, insumos, clima, inserção tecnológica, pandemia. Nossa, tudo aconteceu este ano. E qual, né, tema vamos trabalhar, se todos têm que trabalhar juntos? E que riqueza, né? O que faremos depois disso tudo? Então, sempre que tem a oportunidade, eu falo que entre tantas mudanças que essa pandemia trouxe, uma questão importante foi colocar em evidência a importância das universidades e da ciência. Ficou mais acessível a percepção de todos a falta que a ciência faz e as pesquisas, ou o quanto é importante termos pesquisas e ciências sendo desenvolvidas para as nossas vidas. Então, são através de nós, da ciência, das pesquisas, que produzimos dados onde os governantes deveriam validar suas decisões. Neste momento, as universidades que estão sendo buscadas, porque é através, né, da ciência, das universidades, é que se buscam respostas, neste momento, a tantas incertezas, na área da saúde, na área econômica, em todas as questões. E esse é o nosso papel, né? Nós devemos promover o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação, respeitando e integrando a diversidade cultural, fomentando o desenvolvimento social, econômico e ambiental responsável. E vejam que vocês englobam todos esses aspectos neste importante evento. Então, temos muitos projetos relevantes na universidade em todas as áreas. E, neste momento, estamos auxiliando em tomadas de decisões muito importantes, atendendo a comunidade na área da saúde, na área econômica, na área social. E a gente sempre deve exaltar: quem tem uma universidade em sua região tem uma riqueza infinita, porque nós ajudamos a desenvolver as regiões, nós ajudamos a fomentar esse desenvolvimento com qualidade. Então, exaltar isso sempre é importante, principalmente nós que somos uma universidade pública, a FURB é uma universidade pública comunitária, está sempre na luta por busca de recursos para manter as nossas pesquisas e, assim, ajudar o desenvolvimento da nossa região. Então, só gostaria de destacar que o seminário que vocês hoje iniciam
é de extrema importância e gostaria, então, de dar as boas-vindas a todos. Seria muito bom recebê-los pessoalmente. Dessa vez não é possível, mas espero que em outra oportunidade possamos recebê-los aqui na FURB. Desejo a vocês um excelente evento e parabenizo pela manutenção, mesmo de forma virtual, e desejo a todos excelentes debates. E, sendo da área, eu sou arquiteta, colega da professora Cristiane, espero depois também acessar todos os debates. Não vai ser possível, talvez, ao vivo, mas vou acessá-los porque me interessa imensamente tudo que será debatido neste evento. Um forte abraço e um bom evento a todos. Muito obrigado, professora Márcia, pelas suas palavras de boas-vindas, e também sem muita demora, eu passaria a palavra para a professora Cristiane Mansur Moraes Souza, que é a nossa coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, sede praticamente do nosso 16º seminário. Se a professora Cristiane Mansur puder se pronunciar. Então, bom dia a todos, bom dia comunidade acadêmica de pesquisadores ibero-americanos. É um prazer muito grande sediar esse evento. Bom dia aos organizadores desse seminário internacional da Rede Ibero-Americana sobre Globalização e Território. Eu, Cristiane, em nome da Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, Brasil, por meio do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, dou as boas-vindas a esta comunidade acadêmica de pesquisadores e pesquisadoras. Sim, já foi falado que o nosso programa completa 20 anos, né? E a internacionalização representada por este evento é muito importante, não só para as avaliações que nos são feitas, mas, sobretudo, para aumentar a qualidade das nossas pesquisas, né? Para que aumente o link tanto dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos, as ligações dos nossos alunos e dos nossos pesquisadores. O aumento das inequidades e desigualdades sociais e raciais tem sido uma preocupação cada vez mais recorrente. Estamos vivendo na era do antropoceno, um período em que as atividades humanas tornaram-se tão impactantes e profundas e rivalizam as grandes forças da natureza. Estão empurrando a Terra a uma era planetária de incógnita. Desde a Revolução Industrial, a exploração dos recursos naturais e o uso dos combustíveis fósseis tem se intensificado. A queima desses combustíveis e o desmatamento têm contribuído para as mudanças no clima do planeta. Estima-se que os recursos naturais eram finitos, pensávamos nisso, e que a natureza estava a serviço da humanidade. Hoje vivemos em um mundo globalizado em que a pandemia é um reflexo desta globalização. As consequências da pandemia são ainda mais perversas nos países onde existem desigualdades sociais. E esse tema será bastante debatido neste evento pelas linhas de pesquisa que se observam nos grupos temáticos. Falta de saneamento básico e dificuldades de atendimento da população nos serviços de saúde e educação desses países tornam a pandemia ainda mais perversa. Segundo esta ideia, cientistas têm argumentado o caráter interdisciplinar do conceito de vulnerabilidade social. Sendo assim, a vulnerabilidade tem sido considerada uma importante questão na análise do desenvolvimento regional. Desejo que este evento, o Seminário Internacional da Rede Ibero-Americana de Globalização e Território, seja um sucesso e que possa contribuir na discussão das transformações vigentes nos estilos de vida e nos desafios da governabilidade global
e soberania das nações, que são um dos objetivos deste evento. Ante ao fenômeno das mudanças climáticas e pandemias, em particular a do Covid-19, eventos como este fazem-se extremamente oportunos. Desde nossa região, o Vale do Itajaí, agradeço antecipadamente todos os esforços realizados pelas equipes envolvidas em fazer deste evento uma realidade. Eu dou realmente as boas-vindas e fico muito satisfeita e tenho certeza que esse evento produzirá muito bons frutos, né? Com isso, então, eu finalizo a minha fala. E, assim, é claro, nós gostaríamos muito que esse evento fosse presencial, mas nesse momento não é possível, né? Então, fizemos todos os esforços para que vocês todos se sintam acolhidos da melhor forma possível. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane Mansur. Feitas essas intervenções iniciais das nossas autoridades, a magnífica reitora, a professora Márcia, o professor Oclinger Mantovanelli Júnior, pró-reitor, e da professora Cristiane, coordenadora do nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, eu passo a palavra agora ao secretário-geral da Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território, professor Sérgio Gonzalez Lopes. A palavra é sua, professor Sérgio. Muito obrigado. Estou muito gustoso de verlos. Por supuesto, estaría más gustoso que además de verlos pudiese sentir la proximidad física ante ustedes. Espero que haya alguna otra oportunidad después de todos estos años trabajando para organizar este 16º Seminario Internacional de la RI. Conoce Blumenau, que tengamos otras oportunidades para poder encontrarnos. Estoy muy agradecido con la profesora Marcia Cristina Sardá, el profesor Oclinder Montavelli, la profesora Cristiane Mansur de Moraes, por supuesto con Ivo, Leonardo, tanta gente de la Universidad de Blumenau que estuvo trabajando para que este esfuerzo se concretara, así como particularmente a Carlos de Matos, el presidente de nuestra red, que tiene 26 años, que ha sido el motor, el corazón de todo lo que hacemos, al comité científico, a los coordinadores de los grupos temáticos. También, perdón, tengo un gato aquí, es de las cuestiones que suceden. A todos los participantes, es mucha la gente que nos reúne bajo esta modalidad y particularmente tiene una característica que es precisamente esta situación de virtualidad, se constituye también en un objeto muy particular a través del cual estamos trabajando en este momento. Creo que nos presenta grandes retos. En todos estos 26 años que viene trabajando la RI, se ha enfocado hacia el conocimiento de todos estos procesos de globalización. Este es uno nuevo que estamos enfrentando y, por supuesto, es necesaria el trabajo cooperativo entre todos nosotros. Creo que este va a ser un espacio muy productivo. La pretensión es que sea un primer paso para subsecuentes que van a meritar un trabajo denodado para que en América Latina, en Iberoamérica, tengamos una mayor claridad sobre el posicionamiento que estamos teniendo en esta globalidad de fenómenos y particularmente que sea un medio que nos permita estar no solamente reflexionando, sino sobre todo actuando, y no solamente actuando para nosotros mismos, sino fundamentalmente para las nuevas generaciones. Debemos de tener una visión de
de futuro y este es un paso importante. Agradezco a todos su presencia. Al fin arrancamos, son años de preparación. Es una buena noticia que ya estamos iniciando. Obrigado. Gracias a todos. Muito obrigado, querido amigo Sérgio. Eu vou, então, fechar esta parte da abertura fazendo uma pequena lembrança de alguns momentos importantes que nos trouxeram até aqui. São, na verdade, palavras de boas-vindas. Eu julgo que este seja um momento importante e, apesar de que devesse ser dito muito sobre ele, o tempo é limitado e, por isso, vou me cingir ao indispensável. O 16º seminário da RI nasceu há 4 anos atrás, durante uma ocasião em que aconteceu a 14ª edição em Monterrey, México. Foi naquela oportunidade que nós submetemos a candidatura da Universidade de Blumenau para sediar este seminário que agora começa. E ele ganhou corpo em 2018, durante a sua 15ª edição em Santiago do Chile. Nessa oportunidade, o Comitê Científico da RI aprovou definitivamente nossa proposição. Desde então, temos trabalhado a comissão de organização, que logo foi constituída em Blumenau, e o Comitê Científico da RI, cada vez mais próximos, solidários e parceiros. Ao Comitê Científico, em nome do meu querido amigo Sérgio Gonzalez Lopes, e a todos que ele representa aqui, expresso os meus agradecimentos pelo suporte absolutamente genial em inúmeros momentos decisivos. A comissão de organização, em nome especialmente de Leonardo Cristiano Gisler, expresso a minha gratidão por termos cumprido quase todas as etapas de nosso planejamento. Evidentemente, nem todas as etapas se realizaram. A principal das que não se cumpriram das que não se cumpriram perdão, tem um ruído que eu vou só tentar eliminar aqui. Ok. A principal das que não se cumpriram é a da concretização do seminário como evento presencial. A pandemia do novo coronavírus, que eclodiu nos primeiros meses de 2020, obrigou-nos a fazer este ajuste espacial que resultou num seminário em modalidade virtual. Para que pudesse ser viabilizado, houve contribuições da maior importância por parte de diversos setores da Universidade de Blumenau, cabendo mencionar a Divisão de Tecnologia da Informação, que vem provendo a necessária infraestrutura de informática para a realização do evento nesta modalidade. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, que nos tem apoiado material e financeiramente. E o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, ao qual eu pessoalmente estou vinculado desde as primeiras horas, e que neste ano de 2020, como já lembrado, completa 20 anos de vida, que tem contribuído de inúmeras formas para a realização do nosso evento. Graças, pois, a um numeroso coletivo de agentes ligados a diversas instituições de vários países, chegamos nesta manhã ao início de um evento ao qual foram submetidas aproximadamente 220 propostas de grande qualidade, das quais acabaram sendo selecionadas 198, de 13 países distintos, que serão apresentados de agora em diante até sexta-feira. Numa das reuniões recentes sobre o nosso evento, realizado entre a comissão organizadora e o comitê científico, eu brinquei afirmando que o fato de o seminário não se realizar na modalidade virtual impediria que os participantes conhecessem as cervejarias artesanais da região de Blumenau, o que me obrigaria ao sacrifício de tomar todas as cervejas sozinho.
Mas a perda maior está na impossibilidade de confraternizarmos uns com os outros. Que a próxima edição do seminário ocorra em circunstâncias mais favoráveis e propicie o nosso reencontro para brindarmos com cerveja, com vinho, como em Mendoza em 2010, ou apenas com o abraço de quem quer transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. O mundo é, nesta quadra da história, um lugar perigoso para se viver. O Brasil, aliás, talvez seja dos mais perigosos. A conjuntura que ora atravessamos é com efeito das mais regressivas em muitos sentidos. Que o 16º Seminário Internacional da RI se converta, nesses 3 dias, em espaço arejado de debate leal sobre as mazelas dos tempos que correm e em verdadeira usina de alternativas criativas que daí podem emergir. Para cumprir esse desiderato, eu evoco 2 inspirações. A primeira é de intelectuais latino-americanos que estamos homenageando, batizando com seus nomes as salas em que serão apresentados os trabalhos. Neste ano de 2020, faz 90 anos que desapareceu José Carlos Mariátegui. Se vivos fossem, fariam 100 anos Oscar Varsavsky, Celso Furtado e Florestan Fernandes. Vânia Bambir faria 80 anos. Ernesto Cardenal nos deixou este ano. A segunda inspiração pode ser derivada do algo longo subtítulo de nosso seminário, Iberoamérica ante los nuevos retos de la geopolítica mundial, territórios em disputa, resistências e organização de la esperança à escala urbana e regional. Todos sabemos o que cada um desses termos significa, inclusive esperança, termo que caiu em desuso. Ousamos colocá-lo aí, esperança, para desafiar a quem esteja disposto a mobilizar a sua inteligência e o seu coração para transformar este lugar perigoso em que se transformou o mundo em que vivemos em um ambiente de verdadeiro respeito entre seres humanos e desses com a natureza. Que todos possam experimentar um excelente 16º seminário. Com isso, eu tomo a liberdade de declarar abertos os trabalhos de nosso evento. Muito obrigado. E por aqui, então, eu também vou passar a palavra ao Sérgio, que vai fazer a mediação de nossa conferência magna com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, professor Clélio Campolina Diniz, outro dileto amigo, a quem já saúdo nesta ocasião. Professor Sérgio, lhe passo a palavra. Muchas gracias, Ivo. Es un gran gusto poder presentar a Clélio Campolina. Clélio Campolina, entre otras muchas cuestiones que tiene, es de los integrantes fundadores de la RI hace 26 años, es integrante de su comité científico, es una personalidad tanto académica, tanto en la vida pública, como una personalidad humana destacable. En el caso particular de Clélio, él originalmente estudió ingeniería, posteriormente hizo una especialidad en planificación del desarrollo, la maestría y doctorado en ciencia económica en el UNICAM, ha tenido estancias en la Universidad de Rhodes, en el London School of Economics and Political Science, ha sido director del CEDEPLAR, ha sido rector de la Universidad Federal de Minas Gerais, ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno brasileño, en fin, tiene una presencia muy importante a nivel nacional, regional, internacional, y para nosotros va a ser un gusto poder escuchar y que Clélio tenga la amabilidad de compartir para nosotros sus conocimientos sobre cuestiones de geopolítica. Entonces le cedo la palabra al doctor Clélio Campolina Diniz.
Gracias, Clelio. Buenos días. Todavía no estoy. ¿Qué pasa? Te escuchamos muy bien, Clelio. ¿A mí escuchan? Está Sí. bien. Muchas gracias. Entonces, buenos días a todos. Me gustaría iniciar. Sérgio, ¿usted gustaría que yo hablase en portuñol o en portugués? ¿Sería posible en portuñol, Clelio? Está bien, yo voy a intentar. Muchas gracias. Bien, Gracias. entonces, buenos días a todos. Me gustaría inicialmente agradecer a la Universidad de Blumenau, em nome da reitora, Márcia Cristina, por nos acolher neste 16º encontro da RI. E gostaria, inicialmente, de saludar e agradecer a Sérgio Gonzalez por la dedicação, por la generosidade, por el trabalho permanente para manter e seguir com a rede. E, igualmente, agradecer, saludar a Ivo Teis, organizar este seminário em um momento tão difícil para todos nós outros, por la pandemia, e os equipos de los dois, Sérgio e Ivo, em especial a Leonardo Geisler, por organizar localmente e por toda a dedicação a ele encontro. Gostaria de saludar e agradecer a todos os coordenadores de grupos do Comitê Científico da Rede por la dedicação em organizar este seminário, saludar a todos os participantes e agradecer por la oportunidade. Ponto. Mira, está aí, eu mandei um PowerPoint. Está o PowerPoint ou não está? Parece que não está. Mira. Leonardo, ¿nos podrías ayudar, por favor, con el PowerPoint? Sí, sí, ya estoy a compartir. Está bien. Todavía no aparece. El PowerPoint sirve de guia. Se não está, pode falar sem o PowerPoint, pero vamos aguardar um rato. E esqueci de saludar o Carlos de Matos. Leonardo talvez tenha condições de projetar desde aqui? Sim. Sim, sim, só estou abrindo aqui o PowerPoint. Então, mientras tanto, me gostaria de fazer um saludo e um agradecimento especial a Carlos de Matos, o criador, o inspirador e o presidente da RI. Carlos tem dedicado todo o período a um trabalho permanente para mobilizar toda a comunidade de Iberoamérica e Latinoamérica. Muitas graças. Aí está o PowerPoint. Mira, o tema que propongo para discutir com você hoje são os cambios geoeconômicos mundiais e os impactos geopolíticos destes cambios e qual é a posição de Latinoamérica. Poderia passar a próxima, por favor? Mira, o cenário, os cambios geoeconômicos, o cenário global. Passa a próxima, por favor. Mira, acá tenho muitos números que você não pode ler, mas me gostaria de destacar alguns. Em primeiro ponto, tomando apenas o período entre os anos 2000 e 2018, a participação dos Estados Unidos em el Produto Interno Bruto ha caído de 28% para 24% no total mundial. E a participação dos Estados Unidos em las exportações totais ha caído de 14% para 10%. Então, esse é o primeiro câmbio significativo, que é a perda dos Estados Unidos desde o ponto de vista do poder econômico. O segundo câmbio, também, que me gostaria de destacar, é a perda da União Europeia, tanto em el Produto Interno Bruto, cai de
23 para 17% do total mundial, e as exportações têm uma queda menor, porque o grosso do comércio internacional de Europa se hace entre eles. Então, são os dois grandes blocos do capitalismo central que estão perdendo o poder econômico. E, em contrapartida, a Ásia amplia sua participação no Produto Interno Bruto Mundial de 25% para 38%, ou seja, 13 pontos percentuais em apenas 18 anos. E a participação nas exportações sube de 26% para 36% do total mundial. Ou seja, os três grandes câmbios nestes 18 anos são a perda do capitalismo central, representado por Estados Unidos e a União Europeia, e o crescimento dos países asiáticos, com destaque, obviamente, para a posição China. A China sube a participação no PIB mundial de 6% para 16%, 10 pontos percentuais em apenas 18 anos. E o peso nas exportações mundiais sube de 3% para 10%, para 11%. Então, esses são... Os outros números estão aqui, vocês podem mirar, pelos três grandes câmbios desde o ponto de vista geoeconômico, são a perda de Estados Unidos e União Europeia e o crescimento asiático, com destaques para a China. Na posição da América Latina e o Caribe, há uma pequena perda no PIB mundial de 7,6% para 6,7%, no PIB mundial, e nas exportações de 5,9% para 5%. Depois vou mostrar que o mantenimento das exportações de Latinoamérica são por as exportações de produtos primários, tema que vou discutir no final da apresentação. Poderia passar a próxima, por favor? E aí estão apenas para que você tenha uma rápida mirada o peso das exportações de produtos manufaturados. Estados Unidos, que tinha no ano 2000 a posição de liderazgo com 14%, cai em 3 anos para a terceira posição com 9%. E, em contrapartida, China, que tinha como 5% no ano 2000, sobe para a primeira posição com 18% no ano 2019. Ou seja, os demais dados estão em la gráfica, mas não vou tomar o tempo com detalhes, porque é muito difícil ler hacia distante. Mas isto significa um câmbio brutal no contexto do comércio internacional de manufaturas, que, embora a manufatura perde participação relativa no PIB, no emprego em todos os países, ela sigue sendo o elemento central desde o ponto de vista do progresso tecnológico e ele sigue sendo o elemento central para generar progresso técnico, seja no setor primário da economia, seja em todos os serviços. Então, este é um indicador geral do peso das manufaturas e, incluso, o problema de desindustrialização de Latinoamérica há que ser contestado neste contexto general. Poderia passar a próxima, por favor? Agora vou entrar para o cenário científico e tecnológico, porque, mais do que nunca, todo o desenvolvimento... Poderia passar a próxima, por favor? Todos os câmbios mundiais estão barrados agora em ciência e tecnologia. Nunca se investisse tanto em inversões em ciência e tecnologia como o fundamento básico do progresso econômico. E aí temos também quase o peso dos principais países que têm grandes inversões em ciência e tecnologia. Estados Unidos tinha no ano 2000 27% do total do gasto ou das inversões em pesquisa, em investigações e desenvolvimento,
e cai para 21%. Sigue sendo o país que mais hace inversões em ciência e tecnologia, mas está perdendo posição relativa. E, em contrapartida, China, que estava na sexta posição no ano 2000, com apenas 3% das inversões totais em investigações e desenvolvimento, sube para a segunda posição com 16%. Quem acompanha o que passa em China é algo surpreendente. É a organização que se hace através da SASAC, que coordena os grupos estatais chinos, em conjunto com a Academia China de Ciência e Tecnologia, porque a Academia China de Ciência tem um status de ministério, com todos os laboratórios regionais que pertencem à Academia de Ciência e em conjugação com o sistema acadêmico universitário. É um programa bem planeado. No 13º Plano Quinquenal, que é período 2015-2020, se estabeleceu em seguida os dois programas centrais, a Internet Plus e a China 2025. E agora acaba de ser aprovado o 14º Plano Quinquenal, que todavia não o conosco, mas tenho indicações que agora haverá um esforço concentrado na inteligência artificial. Então, é um sistema de planificação dedicado a ter a ciência e a tecnologia como de liderazgo. O programa China 2025 é para, em ano 2025, China poder assumir o liderazgo em 10 grandes blocos tecnológicos. E o programa Hora de Largo Prazo, que já está desenhado em 14º Plano Quinquenal, é para que lá no 2049, no centenário da Revolução China, China assuma liderazgo econômico, político e geopolítico mundial. É algo que tem que mirar com muito cuidado, porque China também, porque a Ásia também tem problemas geopolíticos internos. Mira que o Japão ocupou a Coreia várias vezes, e a última entre o ano 1910 e 1945, invadiu também a China em algum período. Então, há problemas entre China e Índia, e há problemas por todo o controle do mar de China. Então, não é algo muito sencillo. E agora, Estados Unidos está tentando cercar a China, porque há essas investições pesadas em Coreia para a ciência e tecnologia, e agora está montando 2 grandes centros de investigações, um em Vietnã e outro em Camboja. Então, é algo extremamente complexo. Poderia passar a próxima, por favor? Isto acá é uma síntese de lo que passa com o esforço de investigações e desenvolvimento no mundo. Este desenho, esta figura, tem 3 indicadores básicos. O tamanho do círculo, da bolota, indica o volume total do gasto em ciência e tecnologia. Se você mira a bola azul, a grande, são os gastos dos Estados Unidos. A amarela, um pouquinho menor, são os gastos de China. Um pouquinho arriba são os gastos do Japão. E na América Latina tem apenas 3 países acá representados: Brasil, Argentina e México, que estão na parte baixa, por el volume muito menor. E em gráfico horizontal está as inversões em PIB em relação ao Produto Interno Bruto. Mira que Coreia está no liderazgo, caminha agora para 4,5% a 5% do PIB, está cá abaixo Israel, e os países de Latinoamérica estão do lado esquerdo. Poucas inversões em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. E o gráfico horizontal é o número de investigadores por a cada 100 milhões de habitantes.
Y mire, entonces, los países que están arriba, es el caso de Finlandia, está arriba, el caso de los países europeus de menor escala, pero Coreia sigue também um pouco no topo da linha. Poderia passar a próxima, por favor? Então, esses são indicadores do peso das investigações. O resultado, desde o ponto de vista da produção científica, poderia passar a próxima, por favor? Acá está o número de artículos científicos publicados com o dado de CIMAGO. Mira que no ano 2000, Estados Unidos teria liderazgo com 350 mil papers anuais, artículos anuais. E China estava muito abaixo, estava na sexta posição com 52 mil artigos publicados, ou seja, uma sexta parte. Quando ele chega no ano 2019, China assume o liderazgo com praticamente 670 mil papers, artigos publicados em inglês, e Estados Unidos cai para a segunda posição. Então, os demais países, acá tem um corte de los 20 países que mais publicam, desde o ponto de vista científico, em língua inglesa, que é a língua mundial, para ter uma ideia geral. E eu pus acá um cortito apenas para mirar na posição de alguns países de destaque de Latinoamérica, no ano 2000, no ano 2019. O país que mais publica é o Brasil, que publicava 15 mil papers e agora publica 80 mil, comparativamente à China, que publica 700 mil, ou seja, 10 vezes mais, ou Estados Unidos, que publica 10 vezes mais. E aí seguem os outros países. Então, esses são indicadores generais desde o ponto de vista do resultado. Poderia passar a próxima, por favor? Da publicação em ciência e tecnologia. Então, em primeiro lugar, me parece que um elemento central na corrida econômica mundial é o peso de ciência e tecnologia como base para o desenvolvimento econômico. E agora passo ao terceiro ponto, que é a crise e a reconfiguração global, que é o resultado de lo que indiquei antes. Em primeiro lugar, a perda do poder econômico relativo do capitalismo central, que, como indiquei, a perda do PIB, a perda nas exportações e também a perda na produção científica. Em segundo ponto, é a perda na produção industrial. A Ásia se transformou em la fábrica do mundo. Você poderia dizer que não tem avanço tecnológico, que tem, cá em outros países, mas estão trabalhando pesados. Incluso, quando você menciona o número de artigos científicos, todos os dados que mensuram o impacto, dizem que o impacto dos papers asiáticos é todavia menor. Pero pode ser uma questão de tempo, tá certo? À medida que há concentração de investigações, que há concentração de pesquisadores, de investigadores, que há suporte institucional, essas coisas estão cambiando. Em terceiro lugar, é a perda da carreira científica e tecnológica. Todavia, Estados Unidos seguem no liderazgo, têm uma ciência e uma tecnologia muito consolidada, pero a corrida asiática com China, com Japão, com Coreia e com Índia, que todavia é menor o volume de produção, pero tem uma ciência consolidada. Mira que a Índia tem vários prêmios Nobel. Então, é um país muito desigual, pero tem uma corrida científica. E, em quarto ponto, é a crise da União Europeia. A União Europeia agora se divide em praticamente 3 grandes blocos. É o Reino Unido, que agora está saindo da União Europeia, é a Europa do Norte, que é a área mais desenvolvida da Europa, e a Europa do Sul. Não é algo simples, não é algo sencillo, pero o esforço de manter a União Europeia é algo muito frutífero, muito importante para todos nós outros, para a humanidade, incluso porque o maior feito da União Europeia, desde meu ponto de vista, é manter a paz no continente. Um continente
que tem uma história de guerras, de lutas todo o tempo. Felizmente, agora tem um período de paz e o Pacto da União Europeia é fundamental. Em quinto lugar, a crise dos Estados Unidos. É uma crise, uma perda de peso econômico, é um país que tem ciência, tecnologia, tem uma economia muito desenvolvida, mas é uma sociedade muito retrasada, e desde meu ponto de vista, uma sociedade com muita desigualdade social, com muitos conflitos, e eu penso que a unidade americana se dá mantendo permanentemente inimigos externos que unem a sociedade americana no nacionalismo americano. Se Estados Unidos não tem inimigos, não sei como vai ser para arreglar os conflitos internos. E, nesse ponto de vista, a crise do liberalismo, a ideia que teria que retirar o Estado do sistema econômico, tem demonstrado ser um fracasso. Incluso, na crise de 2008, o Estado americano teve que salvar o mercado americano. O volume de dinheiro, de plata, que o governo ha ponido na economia, desde a quebra do banco de Lehman Brothers, é um indicativo disto. E há, no mundo, ademais, uma crise identitária, crise étnica, crise religiosa, que se manifesta na situação que estamos vivendo. Como disse Ivo, o mundo está muito malo. E, por fim, quais serão os impactos dos câmbios tecnológicos no emprego e na distribuição do ingresso? Se habla sobre o fim do emprego com a automatização, com a robotização, com a inteligência artificial. É algo que temos que mirar com muito interesse, incluso porque os câmbios tecnológicos, se não são feitos por nós outros, eles chegam acá e também quitam o emprego da população que está acá. A próxima, por favor. Em contrapartida, a crise do capitalismo central, a ascensão dos emergentes. Primeiro, como indiquei, o crescimento do peso de Ásia, de China, de Japão, de Coreia, de Taiwan, de Singapura, de Vietnã, de Índia. É um bloco, e incluso na última semana ha sido assinado um acordo comercial entre 14 países de Ásia. Será o maior bloco econômico do mundo. E mira que o comércio internacional intrabloco é muito importante. Eu não tive a oportunidade de poder acá, que tinha muita informação no PowerPoint, mas no comércio internacional da Europa, 49% se hace entre os países europeus. Em comércio internacional, aliás, Norte-América, 49%. Europa, 68% do comércio internacional dos países europeus se hace entre eles. E em Ásia, 53% do comércio se hace entre eles. E para situar a posição da Latinoamérica, apenas 26% do comércio internacional dos países de Latinoamérica se hace entre eles. Este é um problema que vou volver a tratar no final de minha apresentação, que é um desafio para a Latinoamérica, a integração econômica, política e social. Em segundo ponto, a estratégia de China. As inversões em ciência e tecnologia, como eu mencionado, e o grande programa de integração mundial, que é o programa da Ruta, ou da Rota, por terrestre, volvendo à antiga Ruta da Seda, e o Cinturão Marítimo, que é uma forma de integração econômica que a China está intentando, que é uma búsqueda de dominação sem guerras. Mira que a China tem que ser analisado com critérios muito distintos do que utilizamos acá no mundo ocidental. É uma outra cultura.
o confucionismo é algo que tem que ser considerado com muito cuidado, porque não é uma religião, mas é uma filosofia de vida, com critérios e valores muito distintos do que utilizamos acá no mundo ocidental. Não sabemos o que vai passar em China, pero é algo distinto, é um intento de dominação sem guerra, com toda essa filosofia de harmonia, de subordinação, de solidariedade, e mais ainda, quando se habla no modelo chino, se há distintas denominações. Não é mais socialismo, não é capitalismo puro, é o capitalismo de Estado ou é o capitalismo político. Eu creio que todas essas denominações são não são capazes de explicar o que passa em China. Eu sigo ainda utilizando o que usam os chinos. Socialismo de mercado. O que significa isto? Primeiro, para quem eu já he ido à China 10 vezes, entre o ano 2000 e 2015, a última vez que já estive. E iria agora, pero a pandemia me impediu. Você tem que mirar o que passa em China com outros critérios. Em primeiro lugar, o ingresso está se concentrando muito. Então, há um crescimento de desigualdade. Pero China tem uma administração centralizada em que maneja vários indicadores sociais. Há um programa de ensinança básica obrigatório de 9 anos para toda a população chinesa. Então, se estão investindo em educação básica de uma maneira muito pesada, juntamente com todo o esforço em ciência e tecnologia. Em segundo lugar, China ha criado o sistema de saúde pública. Há 3 sistemas diferentes. Um mais sofisticado por os empregados que estão em melhores condições, seja no setor público, seja nos grandes grupos empresariais. Um segundo intermediário e um terceiro que abarca toda a população china. Então, é um sistema em que o ingresso está se concentrando, a desigualdade está ampliando, mas estão cuidando dos elementos básicos do bem-estar social. É uma população muito grande, é muito difícil, um processo de urbanização acelerado, incluso para o crescimento do mercado interno, porque os chineses, antes da crise de 2008, se deram conta que não poderiam seguir crescendo somente via exportações. E como eu mencionei antes, há problemas geopolíticos em Ásia. Nádia sabe quais as consequências dos problemas geopolíticos internos, até onde vão ser capazes de manejar ou não, como fica a competição entre Estados Unidos e China neste momento. E nesta linha foram criados os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, que é um intento de criar um bloco por el tamanho territorial e populacional, por el nível de desenvolvimento econômico, um acordo. E juntamente outros emergentes. Então, a consequência de tudo isto foi câmbios na governança global. Nós tínhamos o G6, passamos ao G7, ao G8, e agora estamos no G20. Poderia passar a próxima, por favor? Então, os câmbios econômicos mostraram, na próxima, onde estão as figuras? Acá está. Hasta recentemente, a governança global se fazia através de 6 países. 4 europeus, Inglaterra, Alemanha, França e Itália, Estados Unidos e Japão, que está cá na Ásia. E agora nós temos 20 países na governança global. O mundo está muito ampliado, tem 3 países de Latinoamérica, que são Brasil, Argentina e México, mas tem vários países de Ásia e de Oceania, e incluso África do Sul. Então, é um câmbio no contexto global. A próxima, por favor. Bom, e acá eu vou mencionar muito rapidamente, porque hoje se habla muito sobre a 4ª
revolução industrial. Eu prefiro seguir a denominação de las grandes ondas tecnológicas, que são os ciclos de Kondratiev. Kondratiev é um economista russo que, em 1927, publicou um paper que se ficou famoso, mostrando que o desenvolvimento tecnológico se hace por ondas. E eu não tenho tempo de mencionar o que passou com as diferentes ondas, pero agora estamos vivendo o sexto ciclo de Kondratiev, que é a continuação das tecnologias da informação e das comunicações, todo o desenvolvimento das biotecnologias, todo o desenvolvimento das nanotecnologias, todo o desenvolvimento da automatização. Hoje em dia se habla sobre automatização, digitalização generalizada, se habla sobre robotização, o número de robôs que estão substituindo o trabalho personal, e algo que está aí, que é imprevisível, todavia, quais são as consequências da inteligência artificial. Tá certo? As consequências da inteligência artificial sobre o emprego e, incluso, sobre o domínio, porque a ideia da inteligência artificial é a máquina com capacidade cognitiva, a máquina que pensa, hasta onde a máquina vai substituir o humano. Este é um debate. Ciência e tecnologia é algo que tem impactos sociais, e é muito importante porque a ciência é, antes de tudo, humana. Então, temos que integrar o debate entre os investigadores das ciências duras, das tecnologias, com a dimensão social e política. E, nesse sentido, há outro grande paradigma, que é o paradigma energético, que vai passar para o futuro da energia, o grande paradigma ambiental, que vai passar com nós outros se não controlamos ou se não alcançamos a sustentabilidade ambiental. Enfim, são múltiplas trajetórias que se realimentam de maneira cruzada, que são interdisciplinares. Hoje em dia, você vê um biólogo e um físico trabalhando juntos, pero a transdisciplinaridade tem riscos de vulgarização. Temos que ter muito cuidado, porque a transdisciplinaridade se hace colocando científicos de áreas distintas trabalhando juntos. Nenhum científico é capaz de abarcar todas as áreas do conhecimento. Eu pus tudo isso aqui para mirar a dificuldade de Latinoamérica. Como queda a Latinoamérica diante desta corrida e os impactos desse bloco tecnológico em emergência e quais são as consequências. A próxima, por favor. E estou caminhando para... E aí, quais é o impacto do cenário geopolítico? Tudo isso agora estávamos falando sobre a questão econômica e a questão geopolítica. Nós outros, quando discutimos geopolítica, começamos trabalhando sobre os teóricos históricos do fim do século XIX, início do século XX, de Hatzel, de Mackinder, de Zuckman, é a ideia da dominação militar do território, se assim geopolítica por la ocupação territorial. E, no período recente da geopolítica mundial, Rússia e Estados Unidos, quando os dois grandes blocos de poder militar que fizeram na Guerra Fria, porque o domínio tecnológico era tal que uma guerra direta significava a destruição total. Rússia de um lado, Estados Unidos e Europa Ocidental de outro, que foram os dois grandes blocos da Guerra Fria. E aí, nesta sequência, a Susan Strange mostra que, além do poder militar, o poder econômico também era fundamental na configuração conjunta do hard power. E, posteriormente, Joseph Nye vem com a ideia de soft power, que é o poder econômico, mas a capacidade de influência. E aí está agora a posição de Ásia. Qual será a capacidade de Ásia de exercer um liderazgo geopolítico mais basado em
a combinação do poder econômico com a capacidade de influência e a negociação, que é a ascensão de Ásia. Pero aún o poder econômico e o soft power têm importância, o poder militar e o poder econômico seguem sendo centrais, porque eles funcionam como base, como suporte de los outros poderes. E, igualmente, a ideia do território e população. Você vê que na governança global, a União Europeia entra como bloco, mas os pequenos países da União Europeia não entram na governança global. País de desenvolvimento, que é o nível de Suécia, de Suíça, não faz parte do G20 de forma direta, assim através da União Europeia. Este é um indicador que território e população também são importantes em la configuração do poder da geopolítica mundial, e não é à toa que a criação dos BRICS ha sido um intento. O Brasil teve uma posição de destaque na criação dos BRICS, e China também uma posição de destaque, e incluso, para quem acompanhou de perto as negociações políticas, sabem que o grande intento chino seria uma aliança mais forte com o Brasil, incluso utilizando o Brasil como uma base de integração com a América do Sul, que era uma forma de deslocar o poder da Europa e dos Estados Unidos, incluso um intento de comercialização por moedas que não fossem o dólar e o euro. Então, essa é a configuração do sistema geopolítico mundial. E eu costumo dizer, em seguida vou passar para a Latinoamérica, que nós outros economistas ficamos mirando o mundo a partir dos grandes indicadores macroeconômicos. Pero os indicadores macroeconômicos são importantes, pero não pode entender o mundo sem entender a geoeconomia e a geopolítica. Então, se todos nós outros da área das humanidades precisamos dar também essas duas dimensões. Em Brasil, a palavra geopolítica estava banida, porque o general Goberido Couto e Silva publicou um livro sobre geopolítica do Brasil, e então o pensamento crítico brasileiro sempre dizia pensar geopolítica é fazer aliança com os militares. Não se trata de fazer aliança com os militares ou não fazer aliança. Se trata de dizer que esse é um fenômeno concreto. E se o fenômeno é concreto, temos que analisá-lo. E, portanto, ha sido um equívoco, e eu mesmo fui vítima disso nas vezes que estava lendo o livro do Goberi, e fui dito, pero, você agora está fazendo aliança com os militares? E eu lhes respondi, Marx escreveu a crítica, a história crítica da mais-valia, para analisar o que pensavam os adversários. Então, a primeira coisa que temos que fazer é entender o que pensa o adversário para poder saber como manejar. Entender o adversário. A próxima, por favor. E aí está todo o esforço do capitalismo central reaccionando a los cambios estruturais mundiais e a ascensão da Ásia. Primeiro, no governo Obama, foi lançado o NNMI, North American Network for Manufacturing Innovation, que depois ha sido renombrado Manufacturing USA, que é uma aliança entre o sistema de investigações, o sistema acadêmico universitário, o sistema empresarial e as políticas públicas. E então, se estão criando grandes laboratórios com esta integração. Desgraciadamente, de los 16 grandes laboratórios que se implantaram nos Estados Unidos, 9 estão ligados à área militar, à área que os americanos chamam de defesa, e eu costumo chamar de ataque. Nada está atacando os Estados Unidos, eles estão desenvolvendo uma indústria militar e nombra que é na indústria de defesa. Então, esse é o paradigma americano. O paradigma tecnológico americano ha sido sempre a ser arma. E todo o desenvolvimento da indústria 4.0, ou do sexto de Kondratiev, o programa de reindustrialização da Alemanha. A Alemanha está fazendo um esforço central, incluso ha sido lançado no ano passado
um novo programa de reindustrialização da Alemanha e ha sido assinado um manifesto franco-alemão para uma política científica e tecnológica de reindustrialização da Europa. E, juntamente com França e Alemanha e a União Europeia, os outros pequenos países da Europa todos estão fazendo um esforço de ciência e tecnologia muito forte com o intento de revigorar a indústria europeia para ser face ao desafio asiático. A próxima, por favor. Então, depois de um grande percurso, sei que o tempo, estou por 5 minutos, então eu atravessei o Pacífico e o Atlântico e cheguei em Latinoamérica. Qual é a posição relativa de Latinoamérica no contexto das grandes transformações geoeconômicas e geopolíticas mundiais? Latinoamérica tem 15% da área geográfica do globo, 9% da população, 7% do produto interno bruto, 5% das exportações e 5% da produção científica mundial. Não está muito mal se fôssemos capazes de fazer um esforço concentrado. E acá está a posição relativa dos principais países da Latinoamérica, com alguns indicadores. O indicador da área, o indicador do PIB, o indicador de exportações. Mira que, desde o ponto de área e desde o ponto de vista, o Brasil tem mais ou menos 40%, 41% da área e 39%, depois caiu para 37% do PIB. Pero, quando chega no comércio internacional, o peso do Brasil cai. México tem um grande peso na economia e um grande peso no comércio internacional. Pero o comércio internacional de México se acha muito vinculado aos Estados Unidos por la montagem industrial que se acha em México e pouca integração com o restante da América Latina. E a Argentina está numa posição intermediária, pero tem uma escala territorial, econômica e comercial internacional menor. E aí vem Chile e vem os demais países de Latinoamérica. Pero mira que a América Latina tem solamente 26% do comércio internacional de Latinoamérica se hace entre os países de Latinoamérica. Em contraste com 49% da América do Norte, que é México, Estados Unidos e Canadá, em contraste com 68% da União Europeia e em contraste com 54% dos asiáticos. Ou seja, não há integração econômica. A próxima, por favor. E estou praticamente terminando, mas duas transparências mais. Quais são as potencialidades e as debilidades da Latinoamérica? Em primeiro lugar, há que reconhecer que temos uma grande área geográfica e uma abundância de recursos naturais, por todos os indicadores. Temos um tamanho populacional que significa uma base de mercado muito importante. E temos um indicador muito importante que são baixos níveis de conflitos internacionais. E, portanto, Latinoamérica é uma área relativamente pacífica. Quando você analisa a condição mundial, você vê que estamos em uma situação relativamente privilegiada, onde divergências, etc., não temos guerras abertas. Mas quais são as debilidades da Latinoamérica? Em primeiro lugar, a ensinança básica. É mala a ensinança básica, com exceção de alguns países. No caso do Brasil, a ensinança básica sigue sendo muito mala, se remunera muito mal ao professor. Há um desnível salarial entre o top da administração pública e o professor da educação básica. Há pessoas que ganham 100 mil reais, como, digamos, 20, 30 mil dólares mensuais, em diferentes posições de administração pública, e uma professora ganha 2 mil dólares, 2 mil reais, que significa 300 ou 400 dólares. É impossível melhorar a ensinança básica se não há um câmbio e um esforço central. Barra produção científica e tecnológica. O Brasil tem um pouquinho melhor, México tem um pouquinho melhor, Argentina, Chile, pero o restante tem uma produção relativamente muito baixa. Em terceiro lugar, uma burguesia local muito débil, em que uma grande parte da base produtiva
está controlada por la inversão estrangeira. Em quarto lugar, uma alta desigualdade social com alta concentração do ingresso. Não é possível, este é um problema recorrente desde as análises da CEPAL há 70 anos. A concentração do ingresso é também, além de um problema de injustiça social, um impedimento ao crescimento econômico. Uma rápida concentração urbana com segmentação social e territorial. Os casos de Brasil e México são os mais graves. A população se concentrou em grandes metrópoles, com uma segmentação territorial que, ao mesmo tempo, é uma segmentação social. Esse é um desafio enorme. Como manejar as cidades latino-americanas para reduzir um pouco a desigualdade social. Uma alta deficiência de infraestrutura em todos os indicadores, principalmente de transporte em geral, de transporte urbano, de saneamento e outros indicadores. Uma instabilidade democrática. Não se alcança uma estabilidade democrática, mesmo falando em termos de democracia burguesa convencional em Latinoamérica. E um sistema de corrupção que, se é mundial, ele atinge muito fortemente os países de Latinoamérica, e no caso do Brasil, que eu pude falar, é algo muito sério, muito difícil de ser enfrentado. E um outro elemento é a especialização em produtos primários. O crescimento de Ásia, aí meu tempo se esgotou, estou para terminar, Sérgio. A especialização em produtos primários, com os preços internacionais subiram, há uma vantagem, tá certo, para os países que exportam produtos primários, mas no longo prazo é uma forma de manter ele atraso. Uma base produtiva estrangeira sem internacionalização das investigações. Não estou aqui atacando o capital estrangeiro, estou dizendo que o capital estrangeiro teria que ser condicionado a internalizar a investigação. Se você vai fazer investições em China, pode ir, mas há um contrato draconiano que você tem que internalizar a investigação. E aqui em Latinoamérica, lá, empresa estrangeira chega, ganha todos os benefícios e não há condicionantes. E a debilidade da produção de bens de produção, do que nós outros, a economia, chamamos de departamento 1 da economia. Sem bens de produção, não há como ter autonomia tecnológica. Nada hoje é autônomo, o mundo está integrado, mas nós outros somos menos autossuficientes que o restante do mundo. Não tem como sustentar, com uma relativa autonomia, um sistema econômico que não é capaz de produzir os bens de produção. As tecnologias que você utiliza são sempre importadas. Elas estão inseridas em las máquinas e em los equipos e outras bases. E, por fim, pero não menos importante, uma débil integração regional. Não há complementariedade produtiva entre os países de Latinoamérica. Por isso, não se hace comércio. Se hace comércio quando tem complementariedade produtiva. Se não há complementariedade produtiva, se a Argentina e Brasil produzem soja e carne, não há como exportar soja e carne de um para outro. E, em uma concertação de integração internacional, teria que ter um pacto político, tá certo? Para ser como implementar as complementariedades produtivas em benefício de todos. Não é que o país mais grande tenha que subordinar o mais pequeno. Não se hace integração com subordinação. Eu he sido o presidente da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que incluía todos os países africanos, e o primeiro programa que fizemos é assim, integração solidária, sem subordinação e sem dominação. Isso é, digamos, uma utopia, mas é um desejo. E a última transparência, por favor. Eu sei que estou tomando o tempo. Sérgio, já vou terminar. Então, como pensar uma agenda comum para a Latinoamérica? Eu diria que a primazia é a busca de um pacto político para a região. Se não se acha um pacto político, não tem como marchar com as demais coisas. O político é determinante em última instância.
Tá certo? Eu costumo dizer como planificador, não adianta ser um bom plano se o sistema de poder não aceita. Entre o planificador e a barrura é na questão de segundos. Você tem que convencer a quem tem o poder político, o poder de dominação, a assimilar os planos. Então, segundo, como eu disse antes, é a integração regional, que tem a dimensão econômica, a complementariedade, a integração científica. Não há mobilidade de estudantes entre os países de Latinoamérica. Todos os países de Latinoamérica querem mandar os estudantes ao mundo central, aos Estados Unidos, à Europa e agora à Ásia. Nada contra ir à Europa, aos Estados Unidos. Eu também he ido à Europa e aos Estados Unidos, mas temos que, em um pacto regional, teríamos que ampliar a comunidade, a integração da comunidade científica de Latinoamérica. E, por fim, a infraestrutura é central. E, em primeiro lugar, o sistema de transportes. A Latinoamérica, principalmente a América do Sul, ha sido ocupada por las costas de los oceanos. E o meio da América do Sul é um vazio. Há problemas ambientais que temos que cuidar, pero há que integrar. ênfase na ensinança básica como uma base para a consciência política, para a capacitação, para o trabalho e para outras coisas. Não, sem educação, sem ensinança, não é possível. Em quarto lugar, um esforço em ciência e tecnologia, incluso porque temos muitas questões que são de América Latina, não são de Europa, nem Estados Unidos, nem de Ásia. O problema da Amazônia é um problema da América do Sul. O problema dos cerrados é fundamentalmente um problema brasileiro. Então, temos que ter solução tecnológica para os problemas específicos. A ciência é universal. A tecnologia pode e deve ser regionalizada em função das circunstâncias. Em quinto lugar, o esforço de reindustrialização. O Brasil chegou a ter, em meados dos anos 80, 23% do produto interno bruto estava em la manufatura. E agora estamos em 10%. Exportamos soja, exportamos carne, exportamos café, exportamos minerais, e pero a indústria se foi. Este é um problema muito grave. Em síntese, para terminar, temos que resgatar a visão cepalina com reformas estruturais profundas, senão não alcançamos promover um programa de desenvolvimento de Latinoamérica. Muitas graças a todos. Desculpe por alongar um pouco no tempo. Clelio, muchísimas gracias. Ahora lo que tendríamos es la participación de ustedes. Tenemos poco tiempo, máximo 15 minutos para que puedan iniciar las siguientes actividades. Entonces, les pediríamos que los 2 o 3 primeras personas que deseen comentar o preguntar a Clelio, les pediríamos, por favor, que levanten la mano virtualmente. Gracias. Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Clelio. Gracias por tu excelente exposición. Te quería hacer un par de preguntas muy breves. Toda la primera parte de tu exposición estuvo dedicada a mostrar el avance importantísimo que está experimentando China. Respecto de esto, la pregunta es si eso, si China, porque siempre estamos buscando modelos, experiencias, tanto a nivel nacional como a nivel urbano, siempre estamos buscando modelos en algún lugar del mundo, en algún lugar de América Latina. Entonces la pregunta es si para vos China está representando un sendero posible. Y en ese sentido, y en ese punto, hay algo que no mencionaste y es preocupante porque todo el mundo, en buena parte del mundo, se está caminando hacia un cierto deterioro de la calidad democrática. Lo que no apareció en tu discurso es la cuestión del autoritarismo en China. Entonces, ahí quería conocer un poquito más tu posición sobre ese particular y si es un caso normativo para América Latina, la experiencia china y el sendero chino. Pero vinculado con esto me pregunto y te pregunto si es posible la integración en América Latina, siendo que parece ser un territorio, América Latina, de la tensión existente hoy
entre Estados Unidos y China. En ese sentido, bueno, quisiera conocer un poquito más tu reflexión al respecto. Gracias. Sérgio, contesta ahora o espera otra. Sí, si eres tan amable en contestar, por favor. Pablo, muchas gracias por el... En primer lugar, China no puede ser una referencia normativa para nosotros. Es otra cultura, es otra historia, es otra realidad. E é um sistema extremamente autoritário. E eu sigo defendendo um sistema um pouco mais democrático, com liberdade das pessoas para construir os projetos de vida, de autonomia, de independência, de respeito. Desculpe. Incluso de respeito à história cultural de cada povo. Eu não tomei China cá como referência para copiarmos China. Eu tomei China como referência para dizer o que está passando no mundo. E, inclusive, também que não podemos desconhecer a Ásia. O caso do Brasil, recentemente, o presidente anunciava todo o tempo que não queria nenhum contato com China, somente com os Estados Unidos e com Trump. Felizmente, Trump se foi e eu espero que nosso presidente também se vá. Você está entendendo? Pero, todavia, não ha ido. E, então, isso era apenas para mirar o que passa no mundo e saber a força que tem China e como construir uma alternativa nossa cá. Não queremos copiar China, mas não podemos desconhecer o que passa em Ásia. Segundo lugar, você tem razão, porque a integração da Sul-América é algo muito difícil por todas as condições estruturais que temos e, además, porque não é interesse de Estados Unidos, porque somos um pouco o backward, o quintal de Estados Unidos acá, e portanto, é uma dificuldade política. Eu sigo defendendo que temos que ter uma relação multilateral no mundo, não uma relação unilateral, não a dependência total a um bloco ou outro. Temos que buscar construir um bloco que tenha alguma alternativa e trabalhar multilateralmente nas condições políticas adversas que fossem possíveis. Pero é um programa de alguma autonomia, se é possível. Perdón, ahora, Silvina Liceda, por favor. El nombre, por favor. Sí, Silvina. Silvina Liceda de Mendoza. Buenos días, gracias por la exposición, profesor. Quería consultarle cuando usted menciona la necesidad de reindustrialización de América Latina, su mirada con respecto al cambio climático, al Acuerdo de París y al modo de esta reindustrialización, contemplando la adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Cómo es su mirada? Mira, primeiro, eu sigo defendendo a reindustrialização, aonde a indústria está perdendo relativo na economia mundial. China tem 30% do PIB em indústria, Coreia tem mais de 20%, Alemanha tem mais de 20%. Então, não é que estão abandonando a indústria, por el contrário, sigo defendendo a indústria. Pero, em segundo lugar, a sustentabilidade ambiental é algo central. E, portanto, temos que seguir o Acordo de Paris com toda a dedicação. E um país como o Brasil, a questão ambiental é central e temos uma terra muito extensa e podemos fazer o desenvolvimento econômico preservando ambientalmente. Incluso, há vários campos novos que a Latinoamérica tem vantagem. Por exemplo, a biodiversidade de Latinoamérica, a brasileira que eu acompanhei mais de perto, são fronteiras tecnológicas com uma grande oportunidade, como todo o desenvolvimento da indústria de medicamentos, os biofármacos, outros produtos que a biodiversidade se nos pode oferecer. A professora Berta Becker, que é uma grande líder, que se morreu há pouco tempo, tinha uma ideia de um científico para a Amazônia, que era aproveitar a biodiversidade sem destruí-la. Então, é possível caminhar buscando alternativas econômicas e preservar a biodiversidade ou preservar o meio ambiente ou a sustentabilidade ao mesmo tempo.
Então, não é sencillo, mas temos que combinar as dimensões estas. Para mim, a questão ambiental é um paradigma que ha chegado muito recentemente, mas ha chegado para quedar. E, portanto, não podemos abrir mão disto. Incluso convencer o mundo desenvolvido que eles têm responsabilidade, porque destruíram o meio ambiente primeiro e, portanto, poderiam ajudar a manter a sustentabilidade ambiental em los países rezagados. Incluso uma região que não tratei aquela apresentação, é a questão de África. A África tem 25% do território do globo, tá certo? E tem mais de 1 bilhão de pessoas, que é uma população grande, e economicamente é uma região muito retrasada. E, portanto, um contexto global teria que pensar isso também. Mas vamos volver à Latinoamérica. A sustentabilidade ambiental, para mim, é central, mas ela não é incompatível com a industrialização leviana, com a industrialização inteligente, que mira novos produtos. Quando você habla com listas em energia, e é o período que passei no Ministério de Ciência e Tecnologia, quando falava com os grandes cientistas da área energética, dizia: o futuro da energia está nas bactérias, e não no petróleo, no carvão e na queima. Estão nas bactérias. É algo muito distinto para mim, porque não domino os campos científicos que trabalham com as bactérias, mas é o que eu escutava eu. Gracias. Muchas gracias, Clelio. ¿Alguna otra participación que deseen hacer preguntas o comentarios a la presentación de Clelio? Sérgio, existem perguntas no chat e talvez as pessoas que se manifestaram no chat possam fazer uso da palavra. Podem levantar a mão e pedir a palavra. Então, logo tenham falado, podem baixar a mão. Ivo, no estoy viendo el chat en este momento. ¿Serías tan amable en darle la palabra o presentar quién está preguntando, por favor? Ok. Eu vou tentar. Hernán Pineda, uma questão acerca de China. China pode representar um modelo de capitalismo estatal que tensiona o capitalismo corporativo imperial promovido por diversas instituições e países? É uma questão. Pero quem deseja se manifestar, por favor, tiene a palavra. É para mim? Sim, Clélio, eu acho que você pode falar algo sobre essa questão, que é muito interessante. É capitalismo estatal versus capitalismo imperial. Mira, você localizou a questão no chat, né? Não localizei. Eu não estou tendo acesso ao chat, eu não sei porquê. Deixa um momento. Pois não, mas é isso que você estava começando a responder. Perdão. Tá bom. Aqui. Tem muitas perguntas no chat. É de quaderno, não? Tá. Agora, mirei, já encontrei. China pode representar um modelo de capitalismo estatal que tensiona o capitalismo corporativo imperial? Mira, eu não sei. Como eu digo aí na apresentação, é muito difícil a classificação de China. O que é China? Os chineses dizem que é o socialismo de mercado. Há outras denominações de capitalismo político, de capitalismo de Estado. Eu creio que é algo diferente. Uma coisa está clara, com a qual eu concordo. É impossível eliminar o mercado. Todos os intentos mundiais de eliminação de mercado fracassaram, da União Soviética a Cuba, tá certo? Então, o mercado é a instituição das trocas, das relações, e, portanto, o mercado tem que seguir. Mas o mercado pode e deve ser controlado por el Estado. O Estado é a infraestrutura superior que deveria
coordenar o conjunto da sociedade, o mercado, a sociedade civil, o governo, coisas do estilo. Então, eu tenho o sonho de um Estado democrático que fosse capaz de manejar o Estado, e manejar o mercado e, ao mesmo tempo, manter as condições de alguma relativa igualdade social. Eu creio que não é possível fazer cópias, mas a experiência escandinava há que ser analisada. O que passou em Chile com Allende é algo que precisa ser analisado, como a ser uma sociedade mais igualitária, tá certo? Sem ser autoritária, com liberdade. Esse talvez seja um sonho, uma utopia, um desejo, mas China não é referência de modelo que temos que copiar. Eu não posso pensar em uma sociedade com um sistema autoritário como é o sistema chinês. Não se constrói a liberdade pela coerção. E, portanto, eu sigo mirando algo talvez um pouco difícil de encontrar, porque a experiência do socialismo real, toda ela ha sido muito autoritária e ha sido um fracasso real, tá certo? O capitalismo só cria desigualdade, a experiência China também está criando desigualdade, estão tentando fazer algumas coisas para minorar a desigualdade. Então, eu não tenho a receita, pero não sei o que vai passar, mas eu sigo mirando outras alternativas. A história é dinâmica. O capitalismo crudo, como está, será superado. A experiência China de autoritarismo centralizado também não me parece o que deseja, o que almeja a humanidade. Temos que seguir buscando. Não há outro caminho. Não temos a resposta. Temos apenas a pergunta. Queremos uma sociedade materialmente mais rica, mais harmônica, pero mais igualitária e com mais liberdade. Esse é o sonho que tenho, pero eu não tenho a resposta, eu só tenho a pergunta. Prezado Clélio, muchísimas gracias por todo, una excelente exposición y ahora vamos a tener 15 minutos de receso antes de integrarnos a nuestras mesas de trabajo en un evento normal, un evento en el cual estamos acostumbrados. Es una muy buena oportunidad para tomar café, platicar con los amigos, los colegas. Lamentablemente la situación es diferente en este momento, pero de todos modos les agradecemos mucho la presencia virtual a todos y a todas ustedes, y en 15 minutos estaremos iniciando actividades en cada una de las mesas del programa. Les pido por favor tener en cuenta los links para poder tener acceso a la mesa donde van a participar o a la mesa que sea de interés de ustedes, poder estar presentes. Muchísimas gracias a todos. Clélio, muchas gracias. Gracias, Ivo, Leonardo, a todos los presentes. Eu prometo que eu vou escrever um artigo. No início do ano, vou pôr estas coisas no papel. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Muito obrigado, Clélio. Um grande abraço. Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço também. Seguimos agora, então, para uma breve pausa e, logo em seguida, ingressaremos nas salas de apresentações de trabalho. Um bom evento a todos. Igualmente, gracias.